Bom dia, boa tarde ou boa noite, boa madrugada. Não sei exatamente em que momento vocês estão entrando no nosso canal. Bem-vindos e hoje o nosso assunto é um assunto muito importante para a historicidade do Brasil, é um assunto muito importante para a nossa vida e como a sociedade brasileira se encontra. Hoje nós vamos falar de escravismo brasileiro e de como funcionou esse escravagismo ou escravidão no período colonial. Quais são as influências, dogmas, cultura e estilo de vida que nós tivemos que assimilar durante o período colonial. Bom, todos nós sabemos, com conhecimento prévio, que os escravos que vieram da África, eles foram escolhidos por causa de questões religiosas. Então, logo no início, ainda no período da expansão marítima europeia, quando a Igreja Católica chega na África, ela acusa aquele nativo africano de não ter salvação. Então, ela acusa aquele cara de que por sua cor, ele expressa, então, na sua pele, aquilo que ele tem por dentro, ou seja, ele tem um vazio, uma imensidão, que não seria passível de salvação. E por isso a igreja encontra em algum lugar na Bíblia, que eu nunca vi, escrito que aquele cara que teria sido colocado por Deus na terra para servir o branco. Bom, partindo dessa suposição da igreja, dessa regra que a igreja coloca, nós tivemos o início do escravagismo, do escravismo do negro nos países europeus e principalmente nas colônias europeias. Bom, no Brasil, inicialmente, ele vai ser trazido para o trabalho nas grandes lavouras canavieiras, porque a cana-de-açúcar é um produto nativo da África. Então, esse africano, ele já sabe como fazer o cultivo, ele já sabe como cuidar dessa lavoura, ele já sabe, então, como colher e como os primeiros processos de beneficiamento da cana. Então, ele vai ser escolhido porque ele já conhece o sistema. Se vocês se recordarem, o nativo brasileiro, ele foi também colocado nesse tipo de trabalho, porém, nesse tipo de trabalho ele não se adaptou, ele não se adequou. O índio brasileiro, ele fugia, ele entrava, ele conhecia o interior do Brasil, ele entrava no interior brasileiro e nunca mais encontrava esse índio depois que ele era colocado para o trabalho nas grandes lavouras canavieiras. Ele não se adaptou, ele não sabia o que era isso. A gente tem que sempre entender que o nosso índio é o índio da subsistência. Ele não é o índio que vai trabalhar numa lavoura canavieira, ele não entende, ele não consegue fazer uma conexão. Então ele não vai aceitar esse tipo de trabalho e é por isso que nós tivemos a chegada do negro africano que já sabia, que já fazia esse processo. Depois do trabalho nas grandes lavouras, com a determinação da corrida do ouro no Brasil, do início da exploração mineral, nós já falamos disso em outra aula, se lembrarmos, descidas, entradas e bandeiras. Então, devido ao início da exploração mineral no Brasil, esse negro, esse nativo africano, ele acaba sendo colocado também no trabalho na zona mineradora. Por quê? Bom, claro, porque é uma mão de obra barata, é uma mão de obra em abundância, todo mundo enriquece com essa mão de obra, coroa portuguesa, mercadores autônomos e exploradores da terra. Então, é a mão de obra escolhida. E porque algumas tribos africanas também já cultuavam o ouro e os metais preciosos. Eles já se ornamentavam de ouro e metais preciosos e por isso, então, eles já faziam exploração mineral. Ou seja, mais uma vez, essa mão de obra é escolhida porque já sabe o processo desse tipo de exploração, tanto nas socavações como nas bateias ali na beirada de rio. Então, o tipo de exploração mineral é o mesmo que é feito lá na África.
técnicas rudimentares, mas para aquele período era a técnica que eles tinham. Então, por isso, os negros vão ser escolhidos também para esse trabalho, o que aumenta, o que amplia em demasia esse mercado no Brasil. É um mercado, então, que está em alta e extremamente lucrativo. A gente tem que sempre pensar que eles foram expostos aos piores castigos, aos piores maus tratos de toda a história assim do mundo. Os escravos africanos no Brasil eram expostos ao pior tipo de tratamento. Eram sempre, e tudo sempre era relacionado ao lucro. Se ele não dá lucro, ele não serve. Então, assim, a forma era terrível. Vamos lembrar, de forma conclusiva, que esse cara, ele traz a sua cultura, ele traz a sua religião. E lá na África, nós temos duas grandes religiões. Nós temos o candomblé e nós temos o voodoo. Em determinadas regiões da África, nós tínhamos essa prevalência do voodoo, e em outros lugares, o candomblé. O Brasil recebe escravos que, em sua maioria, cultuavam o candomblé, enquanto que os Estados Unidos, por exemplo, a América do Norte, recebe escravos que cultuam o voodoo. Em alguns estados americanos, o voodoo é até maior, a prática do voodoo ela é até maior do que a prática do cristianismo. Como no Brasil, nós temos em algumas regiões do Brasil o candomblé também superando o cristianismo. O candomblé é uma religião politeísta, então, que acredita em vários deuses. Eles têm lá o deus da guerra, eles têm o deus das águas, eles têm o deus de tudo, da lei do retorno. Então, assim, para cada tem o deus da agricultura, para cada prática elementar, eles têm, então, um deus, o deus do fogo, e assim. E eles cultuam esses deuses, porém, essa religião, ela vai ser proibida na colônia, ela vai ser proibida na colônia brasileira, porque ela é o grande motivo, essas religiões, o candomblé e o voodoo, elas são os grandes motivos do escravismo do nativo africano. Imaginem vocês que o europeu, ele chegou na África e se encontrou com essas religiões e descobriu que, porventura, se o cara tivesse uma dor de cabeça, ele ia procurar lá um chefe religioso, um líder religioso. Aqui no candomblé chamamos eles de pai de santo. Então ele ia buscar a ajuda desse cara e esse cara ia dar para ele um chá. Ia achar uma erva qualquer, fazer um chá para ele, uma garrafada, e ele ia beber e a cabeça dele ia parar de doer. Então é uma religião, são religiões que elas conseguem atingir resultados imediatos. E imediatamente a cabeça do cara ia parar de doer. E são religiões, então, que remediavam vários males do corpo. Enquanto que no cristianismo, aquele mesmo europeu que foi lá na África e tomou um remédio para dor de cabeça, feito de uma raiz de uma planta qualquer, quando ele falou para o padre que ele estava com dor de cabeça, o padre falou para ele que ele tinha que fazer, que ele tinha que rezar 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria. O padre falou para ele que ele estava com pecado no corpo, por isso que a cabeça dele não parava de doer. Ou seja, vamos pensar de forma racional. Qual dessas religiões vai conquistar mais adeptos, mais fiéis? Aquela que atinge resultados físicos e objetivos imediatamente, ou aquela outra que te coloca de joelhos e te manda rezar para curar sua dor de cabeça, que pode ser causada, sei lá, por várias coisas físicas. Então a Igreja Católica, quando ela viu isso, quando ela viu que essas religiões elas dominavam essas técnicas, o que ela faz? Ela, então, dá um jeito de escravizar quem controla essa religião. Então é por isso que os nativos imediatamente e inicialmente acabam se tornando escravos lá na África, são aprisionados na África e vendidos aí por toda a América e por toda a Europa. Bom, continuando aqui, então são essas religiões
que cultuam vários deuses, mas elas são proibidas, são religiões proibidas na colônia. Só que aquele cara, ele tem muita fé, ele é um cara de muita fé, ele acredita realmente na sua religião. Então o que ele faz? Assimilação cultural. Ele vai então assimilar o seu orixá, que é o seu Deus, a um santo da Igreja Católica. Como vocês sabem, a Igreja Católica tem vários santos. E o que o escravo que veio da África fez foi relacionar o seu orixá com um santo católico. Dessa forma, ele podia ter imagens de santos nas senzalas e ele podia continuar então adorando os seus deuses de uma forma reflexiva. E em contrapartida, o branco, quando via as comemorações religiosas dos negros, eles acabavam aceitando e às vezes até aplaudindo. Porque o que eles estavam cultuando, a vistas grossas, eram os santos católicos e não os orixás. Então é dessa forma que essa religião, então, ela continua, ela cresce e ela acaba se tornando uma religião que acaba se entrelaçando no cristianismo a chegarmos ao ponto de hoje, nos dias atuais, temos igrejas como em Salvador, que tem uma igreja que toca tambor. Tem uma igreja lá chamada Igreja dos Pretos, onde o ritual é feito através do som do atabaque, ao som do tambor, que é típico do candomblé. Vocês devem saber que as mães de santo lavam as escadarias da igreja do Nosso Senhor do Bonfim, em Salvador, que é uma igreja católica cristã. Então, assim, foram religiões entrelaçadas e tem muita gente, mas muita gente mesmo no Brasil, não consegue desvencilhar uma da outra, não. O próprio nome, reza, ele vem do candomblé. O cristianismo é oração. Mas só que você é católico e você fala, hoje eu vou rezar. E rezar, quem reza é o candomblé. Não é o católico, não é o cristão ora. Mas a gente acabou entrelaçando essas coisas e muita gente não consegue desvencilhar o que é um e o que é outro. Além da religião, nós tivemos, ainda, claro, ligado a essa religião, eles tinham um ritual chamado maculelê. O ritual de maculelê é um ritual onde dois homens entram em um círculo com espadas e eles então tentam um acertar o outro, mas sempre com movimentos giratórios rápidos que imitam os animais da floresta, como os macacos. Através do maculelê, nós tivemos o desenvolvimento de uma arte marcial que é considerada 100% brasileira. Então essa arte, ela vem do maculelê, ela vem do candomblé, e que na verdade por muito tempo não foi considerada uma arte marcial, foi considerada uma dança. Então, como eles não tinham acesso às espadas, às suas armas, eles dançavam maculelê com pedaços de pau, com galhos de árvores. Eles dançavam maculelê e imitando sempre o movimento de animais, como os macacos. E esse maculelê se desenvolve numa dança conhecida como capoeira, que na verdade é uma arte marcial extremamente funcional e que foi usada por muitas vezes no período colonial como defesa dos maus tratos desses escravos para com os seus senhores escravagistas. Então, hoje a capoeira é super famosa, reconhecida como esporte, mas por muito tempo ela foi considerada dança. E por algum tempo no Brasil foi até proibida. Aconselho a vocês, sugiro a vocês, que assistam o filme Besouro, Cordão de Ouro, para entender um pouco o que foi a capoeira e do que é essa religião do candomblé para o povo brasileiro e para a sociedade como um todo. É um filme maravilhoso, é um filme
então, que trata justamente de um período, já no Brasil República, onde a capoeira teria sido proibida e a religião também. Bom, falando um pouco lá do voodoo, e lembrando das feiras de voodoo, lá nos Estados Unidos eles têm feira de voodoo. Então são feiras onde eles se encontram para vender objetos cultuados no voodoo, roupa que eles usam. É uma religião bem peculiar e que trata a morte como uma coisa muito, muito natural e muito presente na vida das pessoas. O candomblé, ele é aquela religião, vocês já devem ter visto, assistido algum filme, visto algum documentário, que faz os bonequinhos e que eles acreditam que através de um bonequinho ele consegue controlar os sentidos das pessoas, como a dor, por exemplo. O candomblé, para vocês conhecerem mais sobre o candomblé, não, desculpa, sobre o voodoo, eu indico para vocês que assistam o filme A Chave Mestra, um filme sensacional e que vai te deixar sem dormir pelo menos uma semana. Um filme maravilhoso. Vou assistir de novo. Depois de ter lembrado aqui da Chave Mestra, pretendo assistir novamente. Bom, no período colonial, então, nós vimos que essa mão de obra ela é escolhida por várias questões. Delas, o conhecimento prévio dos tipos de exploração. Cana-de-açúcar e mineração. Esses escravos, por vezes, fugiam das fazendas. Só que eles não eram como o índio nativo brasileiro. Eles não conheciam o interior brasileiro. Portanto, eles acabavam eles mesmos criando os seus lugares, os que eles consideravam seguros. Esses lugares foram chamados de quilombos. Eram normalmente clareiras, em meio a florestas, onde eles tocavam a vida. Criavam animais, plantavam, muitas vezes traziam uma cultura originária africana, como, por exemplo, foi o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares passou por esse processo, então foi um dos maiores, foi o maior quilombo brasileiro, né? E próximo a Recife, e ele então foi uma sociedade autossuficiente no Brasil. Ele funcionou perfeitamente com a sua criação, a sua plantação, as suas regras, a sua distribuição de terra entre as tribos que lá habitavam. Então, o Quilombo dos Palmares era uma região que ficava na chamada Serra da Barriga, próxima a Recife, e que na verdade foi dividida entre várias tribos. O Quilombo dos Palmares se tornou realmente uma coisa icônica, um evento icônico no Brasil, porque não houve outro nem parecido. Quilombo dos Palmares, a gente destaca a participação de Zumbi dos Palmares, que foi o seu último líder, e foi o cara que realmente fez com que aquilo crescesse e se tornasse praticamente um estado livre dentro do Brasil. Vamos falar sobre o Quilombo dos Palmares em outra oportunidade, mas vamos falar aqui do trabalho dos bandeirantes. Olha só, falamos do bandeirismo em outra oportunidade, e só para lembrar, o bandeirante era aquele sujeito ilegal. Era aquele sujeito, então, que ele não recebia nada, mas também não pagava nada. Era aquele cara que se considerava dono das terras e fazia as suas explorações dessas terras sem pagar nada a ninguém. Então, o bandeirante, ele achava que era dono do Brasil, explorava o ouro e não pagava imposto para ninguém. O bandeirante, ele achava que era dono dos índios, prendia os índios, vendia como prisioneiros e não pagava imposto para ninguém. Ia contra a Igreja Católica, ia contra a coroa portuguesa, mas também ia contra a sociedade brasileira como um todo, de forma geral. Nós tivemos esses bandeirantes caracterizados também como bandeirismo de contrato, onde a coroa portuguesa contratava-os para fazer isso ou aquilo. E foi o Domingos Jorge Velho, esse senhor
que se encontra aqui, o responsável por desbancar o Quilombo dos Palmares. Então, ele foi contratado pela coroa portuguesa para acabar com o Quilombo dos Palmares. Vejam que os bandeirantes, eles eram mais fortes no Brasil do que a própria coroa portuguesa. Eles tinham mais potência militar no Brasil do que os próprios soldados da coroa. Meninos, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Um beijo do seu professor André Coelho. Precisando de mim, acesse esse canal, dá uma olhada nas aulas, procure aulas anteriores a essa e teremos aulas posteriores na continuidade. Obrigado. Tchau, tchau.